Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo 4.0. Meu nome é Edson. Peço que caso gostem do vídeo, peço que caso nos acompanhem, deixe seu like, se inscreva no canal, pois isso nos ajuda muito. Temos vídeos toda quarta e todo domingo às 19 horas, então aciona o sininho para notificação que a plataforma ela sempre avisa quando tem novos vídeos. O tema que a espiritualidade nos propõe é um tema muito especial. É um tema que nos faz uma reflexão, nos faz ter que pensar sobre nossas atitudes, sobre como estamos conduzindo nossas vidas. Esse tema se encontra no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, a figueira seca. E é interessante esse tema da figueira, porque Jesus usa de parábolas, de alusões, que podem parecer estranhas ao começo, mas vamos perceber que tem toda uma profundidade, tem todo um ensinamento por trás. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, de 18 a 22, existe a história da figueira infrutífera, que nos conta que de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que fiz com a figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Primeiro é uma coisa curiosa, porque parece que Jesus realmente se irritou quando chegou e percebeu que não haviam frutos na figueira, que não haviam figos para comer, pois Jesus diz que tinha fome. A história nos conta que Jesus tinha fome. E isso é uma alusão que podemos trazer no sentido espiritual também. Jesus já nos afirmou no Evangelho: Eu sou o pão da vida. Então, da mesma forma que nós usamos o pão material para que possamos garantir a sobrevivência desse corpo, Jesus afirma que Ele é o pão do Espírito, Ele é o alimento espiritual. Os seus ensinamentos alimentam o espírito em sua caminhada. Então Jesus nos mostra que podemos ter fome, mas qual fome nós temos? A fome do corpo ou a fome da alma? Queridos, percebam que a fome do corpo, ela pode ser tirada com qualquer tipo de alimento. Qualquer alimento pode tirar a fome do corpo. Pode ser uma fruta, pode ser um legume, um pão, pode ser até as besteiras que nós comemos hoje. A fome do nosso corpo, ela pode ser saciada com qualquer alimento. Mas a fome do espírito, não. A fome do espírito, ela se chama conhecimento. A fome do espírito se chama aprendizado. E essa fome não pode ser tirada com qualquer aprendizado. Eu acredito que todos nós, em dado momento de nossas vidas, sentimos um vazio dentro de nós. Todos nós.
E esse vazio é a fome do nosso espírito. Esse vazio que sentimos é o nosso espírito pedindo alimento. E essa fome às vezes é tão forte que chega a doer esse vazio. Machuca esse vazio muitas vezes. O Evangelho de Jesus, as mensagens decodificadas por Allan Kardec, os romances espíritas, livros de autoajuda de diversos autores, livros de diversas religiões, são alimentos para o nosso espírito. Um exemplo maravilhoso disso, além da mensagem de Jesus, os seus evangelhos que são atemporais, como eu sempre digo, que estão sempre aí para nos ajudar, são, por exemplo, os romances psicografados por Francisco Cândido Xavier. Nosso Lar, talvez o mais famoso deles, que inclusive virou filme de muito sucesso em nosso país e em outros, nos conta a vida no mundo espiritual, nos conta a vida que nos espera, assim, do nosso desencarne, a nossa verdadeira vida. Porque devemos sempre lembrar, estamos numa experiência material. A vida espiritual é nossa vida real, é nossa vida plena. Esses romances psicografados por Francisco Cândido Xavier são verdadeiras bênçãos para o espírito. Coleção André Luiz, Paulo e Estevão, é um livro maravilhoso, é um livro que nos emociona, que nos deixa estarrecidos com a história do apóstolo dos gentios, Ave Cristo e tantos outros. Então, a literatura é uma forma de alimentar o espírito. Mas Jesus, ele nos mostra talvez uma outra visão do que ele espera de nós. Porque Jesus, quando percebe que a figueira apenas tem folha, nos parece que ele está irritado, nos parece que Jesus fica tão irritado que ele amaldiçoa a figueira, mas devemos ver isso no sentido também da figura. Pois Jesus, tudo o que fazia, existia um ensinamento ali por trás. Jesus, quando se aproxima da figueira, espera ver figos, espera ver frutos daquela árvore. E é o mesmo que ele espera de nós. O Cristo espera que demos frutos. O Cristo espera que nós, como árvores plantadas por ele, árvores que carregam seus ensinamentos, possamos produzir frutos, possamos produzir o bem, possamos começar a produzir o amor, que aqueles que nos procuram possam achar o fruto do consolo, possam achar o fruto do descanso, muitas vezes, para suas mentes cansadas. Então, queridos, Jesus nos mostra que ele espera de nós também a cooperação, que possamos frutificar, que possamos espalhar esse fruto do amor, esse fruto que ele veio nos dar, que ele plantou na humanidade desse planeta. E para que consigamos frutificar, para que não nos tornemos árvores secas, árvores que, como Jesus nos mostra nesse ensinamento, possa ser infrutífera,
que não produz nada, precisamos trabalhar nossos sentimentos, pois são os sentimentos inferiores que ainda temos, os nossos pensamentos viciosos que nos fazem secar. São nossas atitudes ainda, muitas vezes errôneas, nossas atitudes ainda muitas vezes descompassadas, que nos fazem secar. E não há nada mais triste do que uma pessoa seca, do que um ser humano que deixou de acreditar. Pois Jesus, após a pergunta de seus apóstolos de como ele tinha secado a figueira, ele diz que se tivermos fé, poderíamos fazer igual. Poderíamos, inclusive, mover montanhas, nos dando um ensinamento muito grande de fé. Novamente, o grão de mostarda, que se a nossa fé crescer, seremos capazes de coisas maravilhosas. Inclusive, gerar frutos, pois somos as árvores que Jesus se refere. Todos nós, sem exceção, somos capazes de gerar frutos maravilhosos quando estamos em sintonia com a espiritualidade de luz, quando estamos em sintonia com as mensagens do Cristo. Mas podemos secar de forma terrível quando abandonamos nós mesmos, quando deixamos de praticar o alto amor, quando esquecemos de nós. Assim como uma árvore precisa ser plantada, primeiramente uma semente para se tornar uma árvore, e muitas vezes essa árvore demora centenas de anos para ficar uma árvore frondosa, uma árvore maravilhosa, bonita, que dê frutos maduros, frutos saborosos. Esse é o processo do Espírito. O Espírito é semelhante a essa árvore. O Espírito precisa ser plantado, precisa ser cuidado, precisa enfrentar dias de sol e dias de chuva, tempestades que muitas vezes o castigam. Mas através da fé, fincando raízes fortes, essa tempestade não pode nos derrubar. E com o passar do tempo, vamos ganhando folhas. Com o passar do tempo, os frutos vão surgindo. E chega um determinado momento que esses frutos são enviados para todos. Pois somos uma grande família universal nesse mundo. Pois aquilo que fazemos reflete na sociedade que vivemos. Aquilo de bom que fazemos e aquilo de mal são reflexos da sociedade que vivemos. Então, se queremos uma sociedade melhor, precisamos ser árvores melhores, precisamos dar frutos melhores. Queridos, o mundo está cheio de árvores secas, com frutos podres. Árvores que devem ser replantadas novamente. Árvores que devem, muitas vezes, mudarem seus frutos, pois seus frutos estão podres. Basta ver o nosso mundo como estão. Basta ver o que acontece todo dia no nosso mundo. Mas existe um número infinitamente maior de árvores boas, de árvores que estão produzindo o seu melhor fruto. Sejamos essas árvores. Sejamos essas árvores que fornecem o fruto e alimentam.
Porque podemos ser a árvore seca, mas o mundo já tem demais disso. Não sejamos mais uma. Pelo contrário, sejamos a árvore do bem, sejamos a árvore que Jesus espera que sejamos, que possamos dar os frutos do amor, da esperança, do consolo, que são os mais belos frutos que o Espírito pode dar e receber. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.